Que a graça e a paz esteja com todos. Gostaria de falar sobre 5 versículos que não estão na Bíblia, 5 palavras mencionadas que não estão na Bíblia, que muitos pregadores, pastores, ensinadores ensinam, mas não está na Bíblia, ok? A verdade é que existe um dizer que toda mentira que é falada muitas vezes acaba não se tornando verdade, mas parece ser a verdade, ok? A primeira palavra que muitos falam, mas não está na Bíblia, é que Deus não habita em templo sujo. E se você olhar bem, você fala, poxa, é uma verdade, né? Não tem como o templo estar sujo e Deus habitar no templo sujo. Porém, você não vê isso na Bíblia, ok? É mencionado, mas não está na Bíblia. O versículo que se assemelha ou parece um pouco mais próximo a isso está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do seu verso 16, que diz assim: Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é do mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ok? Então, este é o que está na Bíblia, não este versículo que as pessoas mencionam, que Deus não habita em templo sujo. Estes versículos que lemos em 1 Coríntios capítulo 6, do 16 ao 20, é a explicação do versículo que mencionam que, porém, não está na Bíblia, ok? O segundo, que muitos falam, mas não está na Bíblia, é que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Isso não está na Bíblia. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E isso é muito falado, né? Diariamente em cultos eu vejo obreiros mencionarem isso, né? Mas não está na Bíblia. O versículo mais próximo a isso está em Lamentações. Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3 e verso de número 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui o texto menciona as misericórdias, o que se renova a cada manhã. Glória a Deus por isso. São as misericórdias do Senhor. Caso contrário, não fosse as misericórdias do Senhor, coitado de nós, né? Estaríamos perdidos, mas louvado seja Deus que as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Não é a sua palavra que se renova. A palavra de Deus, ela não é velha para ser renovada. A palavra de Deus, ela é autêntica. É para ontem, hoje e eternamente, ok? O que se renova muitas das vezes aqui, que pode ser que queiram chegar a esse entendimento, é a compreensão do texto. Às vezes você lê um texto, o outro irmão lê o texto e as interpretações são semelhantes, mas não são as mesmas. Pode ser isso
o entendimento que o obreiro ou o ministro quer passar, mas não está na Bíblia. Terceiro, que não está na Bíblia, é esse: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Este versículo, eu estava pesquisando, não está na Bíblia, mas está no Alcorão. Está no Alcorão, mas não na Bíblia, ok? O versículo que pode ser mais compreendido acerca disso está no Salmo 139, onde o salmista mostra que Deus, ele é o criador de todas as coisas e ele está no controle de todas as coisas. Possivelmente, se está no controle de todas as coisas, até mesmo de um cair de uma folha de uma árvore, ele está no controle. Deus rege toda a humanidade e tudo que nela há. Mas este versículo, que uma folha não cai da árvore, se Deus não permitir, não está na Bíblia, ok? Quarto, que diz assim: vinde a mim como estás, né? Você vê muitas pessoas pregando nos púlpitos acerca disso. Vinde a mim como estás. Isso até é bonito, né? Porque a pessoa for querer vir já depois de uma transformação, não tem lógica, né? O evangelho é isso mesmo. Você vem como estás e Deus transforma, Deus liberta, Deus muda a história, né? Mas não está na Bíblia, vinde a mim como estás. E muito menos vinde a mim como estás e permaneças como estás. Não está na Bíblia, né? O que chega mais próximo do entendimento acerca disso está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos, sem exceção, que estáis cansados e oprimidos, e não vinde a mim como estás, ok? Quinto e último, diz assim: temos que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você vê muitas pessoas mencionarem assim, e está errado. Ter fé como o tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existem, né? Só que está errado, ter fé como, ou ter fé do tamanho. Entende a diferença? Eles dizem ter fé do tamanho. Quando fala do tamanho, fala de limitar a fé. Do tamanho de um grão de mostarda, é limitar a fé. Diferente de falar como, porque está na Bíblia como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. Por que como de um grão de mostarda? O entendimento é esse. Ter fé como um grão de mostarda mostra que é o menor grão que existe, é como um grão de mostarda. Sua fé pode ser pequena, porém ela produz algo grande, porque o menor grão, que é o grão de mostarda, quando é lançado na terra, se torna uma das maiores árvores que existem. Ou seja, a sua fé, aos teus olhos, pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas produz algo grande quando esta fé ela é introduzida na terra, e a terra ela produz uma grande árvore, um grande efeito na vida daquele que tem a fé, como um grão de mostarda. Que Deus abençoe a todos.